Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Salmos 9, 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Amém? Eu vou aproveitar o que o pastor Júnior falou aqui. Eu acho que ele até já falou isso, mas nós nunca conversamos o que nós vamos ministrar. Eu não sei o que ele vai falar e ele não sabe o que eu vou falar. Mas o Senhor sabe. Amém? E nessa noite, essa semana, Deus tem falado isso ao meu coração, Deus tem tratado isso comigo. Eu até tinha outra palavra preparada, mas eu falei, Senhor, eu prefiro te obedecer do que sacrificar. E o que eu quero falar com você nessa noite é sobre enfrentar momentos difíceis. Todos nós passamos por dias maus. A Bíblia, ela é cheia de exemplos de personagens que passaram por lutas e provações, que às vezes a gente lê e fala, como que ele conseguiu passar por isso? E nós estamos aqui, vivendo o tempo em que nós vivemos lutas e provações. O que nos faz ser diferente das pessoas que estão lá fora e que não conhecem a Jesus, é o que nós fazemos quando a luta vem. É o que nós fazemos quando a crise bate a porta, é como que nós reagimos quando a dificuldade nos assola. Lá em Hebreus 10, 23, eu queria ler com vocês. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Mesmo em dias de luta, ele é fiel. Mesmo em dia de dor, ele é fiel. Mesmo quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, ele é fiel. Ele não muda. O nosso Deus permanece fiel até o fim. Eu já comentei aqui e na célula, no culto de quarta, algumas vezes que o Senhor usa muitos louvores para falar comigo. E no final do ano passado, no começo desse ano, não vou me recordar muito bem o tempo, eu ouvi um louvor em inglês. Eu não sei falar inglês, eu não entendo uma palavra em inglês, a não ser hello, né, igual todo mundo. E quando eu ouvi esse louvor em inglês, sem entender nada, eu tinha convicção absoluta que o Senhor estava falando comigo. E eu procurei a versão dele em português, eu procurei ele em inglês para tentar traduzir ele e eu não achava. E todos os dias eu ouvia aquele louvor em inglês e eu sabia que o Senhor estava falando comigo. E teve um dia que eu estava sentada, eu tinha acabado de fazer meu devocional. Eu estava sozinha, as meninas tinham ido para a escola, o Júnior eu não me lembro onde ele estava, mas eu estava só. Na hora que eu abri o meu YouTube, estava lá o louvor em português. E um trecho do louvor diz assim, que se o vendaval vier me abater, eu firme estarei, porque eu sei que Ele é fiel até o fim. Igreja, até hoje, todas as vezes que eu ouço esse louvor, o Senhor remexe lá dentro de mim. Porque Ele me garante que Ele é fiel. Pode vir um vendaval, pode vir a tempestade, pode vir assolar, pode vir o que vier. Ele permanece fiel. Ele não me abandona, nós acabamos de ler no Salmos 10. Ele não vai nos abandonar. E ontem, enquanto eu preparava a palavra, eu me peguei me perguntando assim, e se ele não fosse fiel?
E se ele não cumprisse a palavra dele? E se ele não fosse fiel não, porque ele é fiel e ele não muda. Mas e se ele não fizesse aquilo que eu espero? E se as promessas não me alcançassem? E se eu não fosse curada? E se meu casamento não fosse restaurado? E se a minha vida financeira não prosperasse? Eu seria fiel a ele? E nessa noite eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu tenho certeza que você tem uma imagem do Senhor na sua mente. E eu queria que você respondesse essas perguntas, como se fosse o Senhor te perguntando: você continuaria me amando se eu não fizesse o que você me pediu? Você continuaria me servindo se eu não fizesse o que você quer? Você continuaria me amando, ainda que eu não te mostrasse o caminho que você tem que ir? Você continuaria confiando em mim, ainda que as coisas fossem sacudidas ao seu redor? Você continuaria me bendizendo, ainda que eu não fizesse? Pode abrir os seus olhos, igreja. Você continuaria o amando, ainda que a tempestade nunca saísse de cima de você? Você continuaria o servindo quando os inimigos te cercam, quando a dor vem? Eu queria ler um exemplo com vocês sobre o rei Davi. Está lá no Salmo 86. Todos nós sabemos as lutas, as dificuldades, as perseguições que Davi passou. E nesse salmo ele fala e ele expressa muito bem o que tem no coração dele. Desde do versículo 1, Salmo 86, versículo 1. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois eu sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois eu sou fiel a ti, tu és o meu Deus. Salva o teu servo em quem te confia. Misericórdia, Senhor, pois a ti clamo sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que o invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para mim a súplica. No dia da minha angústia, eu clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Seol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim. Tem misericórdia de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Davi estava sendo perseguido, Davi estava sofrendo, Davi estava com medo, Davi estava triste, Davi clamava e falava, me responde. Por que ele falava isso? Porque ele estava passando em lutas no silêncio.
Vocês já passaram por momentos em que você ora e Deus não responde? Você procura e não acha? Você bate, a porta não se abre? Davi passava por isso. Senhor, responde-me. Mas mesmo assim, ele bendiz o nome do Senhor. Mesmo assim, ele declara: o Senhor é fiel, só o Senhor é o Rei das nações. A minha alma te bendiz. E nós? O que você tem feito, igreja, quando Deus não responde a tua oração? O que você tem feito quando você ora e você não escuta nada? Quando parece que... Você já viu esse caminhão que transporta areia, pedra, terra? Tem aquela caçamba que levanta assim, despeja. Não tem vez que parece que a gente está debaixo do caminhão e cai tudo em cima? É conta para pagar, é criança doente, é o casamento difícil, é briga no serviço, é enfermidade que assola, é briga na família. É tudo de uma vez. Vem tudo de uma vez. E o que você faz? Deus se esqueceu de mim. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Nunca mais eu vou na igreja. Que Deus é esse que me abandona? É isso que nós fazemos. Sabe por quê? Porque a gente exige fidelidade de um Deus que é fiel, quando nós somos infiéis. A gente quer que Deus faça: venha a mim o teu reino, seja feita a minha vontade, Senhor. É isso que nós fazemos. Enquanto era para a gente estar dobrando os nossos joelhos e falando: Senhor, eu estou aqui, cumpre em mim o teu querer. Ensina-me a passar por esse caminho. Ensina-me a chegar no final, segura na minha mão, me lidera, Senhor, me mostra por onde eu tenho que ir. Eu quero ler com você a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu sei que todos vocês já leram essa passagem, já leram, né, gente? Todo mundo sabe quem eles são. Está lá no livro de Daniel, Daniel 3. Se você ainda não conhece, se você ainda não viu, se você ainda não leu, chegue na sua casa e leia. É obrigação de um cristão conhecer essa passagem. Daniel 3, versículo 1, conta a história de 3 jovens. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles foram. Os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, todas as autoridades se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, todas as nações, todos os homens, povos, línguas,
se prostraram em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta e de toda a espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto a teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que o Deus de vocês poderá livrar, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados em uma fornalha de chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Vocês entenderam? Esses 3 jovens estavam em um lugar que tinha uma estátua gigantesca de ouro, aonde toda hora que tocava as músicas, os instrumentos, todos se prostravam e a adoravam. Somente os 3 permaneciam de pé. Eles sabiam que o rei deles era maior que o rei Nabucodonosor. E que mesmo que Deus não os livrasse da fornalha, eles jamais se prostrariam diante de um outro Deus. Sabe por quê? Porque esses 3 jovens tinham convicção de quem era o Deus deles. Eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. E nós servimos a este mesmo Deus. Ele não mudou. O mesmo Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego é o nosso Deus. Esses 3 homens conheciam a palavra, eles sabiam o que estava escrito em Êxodo 20. Vocês sabem o que está escrito em Êxodo 20? 2, do 2 ao 4. Vamos ler? Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo nenhum,
ídolo nenhum, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, da terra, nas águas, debaixo da terra. Não te prostrará diante dele e nem prestarás culto. Você sabe por que quando as lutas vêm, quando a tempestade vem, a gente murmura, reclama, se joga no chão, faz igual criança dentro do mercado quando quer um salgadinho? Porque diferente desses 3 meninos, nós não nos preocupamos em ler a Bíblia. Nós não nos preocupamos em conhecer o Deus que nós servimos. Nós não nos preocupamos em conhecer o Rei que nós servimos. Se qualquer outro aí vir e falar, vocês têm que fazer isso, a maioria faz, porque vocês não sabem o que está escrito na Bíblia. E eu me coloco junto nesse de vocês. Nós somos falhos, nós somos infiéis, nós somos preguiçosos. Nós não queremos tirar um tempo do nosso dia, sentar e ler a Bíblia e falar, Senhor, abra o meu entendimento, eu quero descobrir quem o Senhor é. Abra o meu entendimento, porque eu quero descobrir o que o Senhor tem preparado para mim. Abra o meu entendimento, porque eu quero te amar muito mais do que eu já te amo. Quando nós não conhecemos o Deus que nós servimos, nós sofremos. Quando nós não conhecemos o Deus que nós servimos, nós não temos autoridade nenhuma sobre as lutas que nós estamos passando. Quando nós temos convicção de quem é Deus, a luta vem, Satanás vem, a gente aponta o dedo na cara do cão e fala para ele, você sabe quem é o meu Deus? Se eu fosse você, Satanás, eu ia embora. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo tem um lugar preparado para você. Mas o que nós fazemos? O que nós fazemos, igreja? Nós abrimos a nossa boca e falamos mal do nosso Deus. Nós abrimos a nossa boca e murmuramos, e reclamamos. Deus, eu sou o seu alecrim dourado, porque eu sofro tanto. Deus, na tua Bíblia não está escrito que pelo mundo nós passaremos por dores, lutas e aflições. Deus, Senhor, porque eu sofro tanto. Igreja, nós estamos nesse mundo para isso. Não há nada nesse mundo além do que dor e sofrimento e conta para pagar. Não há nada mais que nós possamos esperar deste mundo. Esse mundo não nos proporciona felicidade, esse mundo não nos proporciona riqueza, esse mundo não nos proporciona salvação, esse mundo não nos proporciona amor eterno. Pare de esperar daquilo que não vai vir te dar retorno nenhum. Não espere de homens, não espere de coisas, aquilo que só o Senhor pode te dar. Nós precisamos habitar na palavra de Deus. Nós precisamos estudar, meditar, comer e engolir e ter fome e sede de saber quem é o Deus que nós servimos. Eu queria ler com vocês Isaías 40, 29. E eu quero que você tenha uma pequena demonstração de quem é o teu Deus. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem força. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus renova a nossa força, o nosso Deus renova o nosso ânimo. É esse o Deus que nós servimos, é dele que nós precisamos. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós não temos dúvidas do que Ele pode fazer. Abra comigo em Lamentações 3. Lamentações 3, versículo 22.
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Conheça o teu Deus, saiba quem é o teu Deus. Abre em Jeremias 32, um livro antes. Jeremias 32, versículo 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa difícil demais para mim? Sadraque, Mesaque, Abidnego tinham uma fé diferente da nossa. Eles tinham uma fé que estava nesse versículo. Há alguma coisa difícil demais para o Deus que servimos? É difícil para o nosso Deus nos tirar dessa fornalha? É difícil para o teu Deus, igreja, restaurar a tua vida? É difícil para o teu Deus mudar a tua história? É difícil? Há alguma coisa difícil demais para Ele? Não existe nada difícil demais. Esse texto que nós acabamos de ler, eu amo, lá no finalzinho do versículo 18, que ele diz: mas, se ele não fizer, eu sei que o meu Deus pode, mas, se ele não fizer, sabe o que essa frase demonstra? Se ele não fizer, eu continuo adorando. Se ele não fizer, eu continuo amando. Se ele não fizer, eu continuo servindo. Se ele não fizer, eu continuo na presença dele, porque eu o adoro, não pelas coisas que ele pode me dar, que ele pode fazer. Eu adoro ao Senhor pelo que ele é. Eu o amo porque ele olhou para mim, me viu pecadora, suja, imunda e decidiu me amar. Eu o amo porque eu não merecia ser amada, mas ele foi lá no lamaçal do pecado, me tirou, me lavou, me purificou, escreveu o meu nome no livro da vida. Eu o amo, não porque ele pode me prosperar, não porque eu posso comprar um carro zero, não porque eu posso não ter enfermidade nenhuma, não. Se você tem amado ao Senhor por coisas que Ele pode te dar, você está fazendo errado. Todo mundo lembra de Jó? Jó perdeu os filhos, as riquezas, os bens, a saúde, os amigos. Mas ele continuou lá. Vamos ler Jó, capítulo 2, a partir do versículo 1. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar. O Senhor perguntou a Satanás de onde veio. Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra, de andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se manteve íntegro, apesar de você ter haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a carne os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com ele se raspava, sentado entre as suas cinzas.
Então a sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele respondeu: você fala como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou. Eu quero reler com vocês o versículo 3. Então o Senhor disse a Satanás: reparou em Jó, meu servo? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver investigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Jó havia perdido tudo. Tudo. Jó perdeu tudo. Perdeu a saúde, os filhos, a casa, os bens, o gado, os amigos. Jó perdeu tudo. Mas ele se manteve íntegro. Jó ainda assim adorava Deus. Jó ainda assim louvava Deus. Diferente de nós. Eu não estou falando aqui, igreja, mas Jó foi diferente, né? Outros tempos. Deus é o mesmo e Satanás também. Conheça o Deus que você serve. Se mantenha íntegro. Se mantenha íntegro. Que no dia mau, que no dia da luta, que no dia da aflição, você abra a tua boca para bendizer o nome do Senhor. Que você abra a tua boca para louvá-lo. Igreja, não que a minha vida sirva de exemplo. Não que eu seja melhor que qualquer um. Mas eu não sei se todo mundo sabe que em 2013 eu perdi um bebê. Desde quando eu descobri que eu estava grávida, eu sofri. Eu sentia dores, eu tinha sangramentos, eu ia no hospital todos os dias. Todos os dias. Eu falava: Senhor, conserva essa criança no meu ventre. Senhor, eu quero essa criança para mim. Eu preciso dessa criança. E teve um dia que eu fui para o hospital e eu não vim embora. Eu fiquei quase 10 dias internada. Eu fiquei uma semana sem levantar da cama, com a cama com os pés para cima, tomando um medicamento que demorava 24 horas para passar uma bolsa de soro de 500 ml. Eu tive uma hemorragia tão forte, como a minha cama estava com os pés levantados, até na minha nuca tinha sangue. Eu senti dores que eu não desejo para ninguém. E em todo momento eu falava: Senhor, guarda essa criança, cuida dessa criança. Eu fiz 3 procedimentos para fechar o colo do meu útero. Eu senti dores terríveis, de hora em hora. Vinha uma enfermeira, me levava na maca, porque eu não podia levantar, para fazer ultrassom. E toda hora que ela colocava o aparelhinho, ao invés dela olhar para mim sorrindo e falar: mãe, ainda tem batimento, com cara de decepção e de morte, ela falava: mãezinha, ele ainda está vivo. Porque todo mundo estava esperando ele morrer. Até que veio uma médica e sentou comigo e falou: Simone, nós não temos o que fazer. O remédio que você tem que tomar, você está tomando. O procedimento que você tinha que fazer, você está fazendo. A gente não tem o que fazer. E ela me explicou o que queria acontecer se aquela criança sobrevivesse. Eu estava de 18 semanas. Se essa criança sobreviver, ela vai ter deficiências, ela pode nascer cega,
ela pode nascer com deficiência intelectual, com deficiência física. E naquela hora eu entendi que aquele não era o projeto de Deus para mim. E eu falei, Deus, pode levar. Eu não chorei, eu não fiquei, não. Eu falei, Senhor, pode levar. Naquele mesmo dia, no período da tarde, eu senti um incômodo muito forte, diferente do que eu estava sentindo. E eu chamei a médica, ela me levou para fazer ultrassom. Na hora que ela pôs o aparelhinho, ela olhou para mim, segurou na minha mão e falou, pronto, mãezinha, acabou. Nós nunca vamos entender as dores que nós enfrentamos. Eu nunca vou entender por que uma criança de 18 semanas veio para mim e foi embora. Mas o mesmo Deus que me deu, foi o Deus que levou. E na hora que aquela criança saiu de dentro de mim, eu falei para a médica, eu falei, doutor, eu não quero ver. Tampa a minha frente aqui, porque eu não quero ver. Porque eu não quero ter essa memória. A memória que eu quero ter é, o Senhor me sustentou até aqui. O Senhor preservou a minha vida e eu pude ver a Manu crescer. O Senhor guardou a minha vida e eu pude ter a Rafa. A gente nunca vai entender as lutas, igreja. A gente nunca vai entender a dor de perder alguém que a gente ama sem conhecer. Eu nunca vou entender. Mas eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele é fiel até o fim. Eu sei que o Deus que me deu é o Deus que está guardando Ele. Ele está lá na eternidade. Não queira entender a dor que você passa. Não queira entender o motivo. Porque eu sofro tanto. Não queira entender. Adore ao Senhor. Você entender ou não a luta que você passa, não vai mudar em nada, você vai ter que passar do mesmo jeito. Adore ao Senhor, busque ao Senhor. Abra comigo Hebreus 13, 6. Hebreus 13, 6. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que pode me fazer os homens. Ninguém tem o poder de te destruir. O que o homem pode fazer contra a tua vida? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós. Aprenda, tenha o desejo de descobrir quem é o teu Deus, igreja. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero que vocês entendam, o que o Senhor falou comigo enquanto eu preparava isso. Queira descobrir quem é o teu Deus. Queira amar o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua sabedoria, porque o que nos vale é quando nós chegarmos lá em cima, Ele abrir a porta e falar, entra. Eu já falei isso aqui esses dias. Eu acho que nós não passaremos por dor maior nenhuma aqui nessa terra, do que quando nós chegarmos no céu, Ele olhar nos nossos olhos e falar, eu não vos conheço. Você consegue imaginar isso? Você acha que existe dor maior que essa? Você acha que ficar com o seu nome no SPC dói? Você acha que não poder ter um carro igual ao do teu vizinho dói? Você acha que não poder comprar uma bolsa de marca, um sapato de marca dói? Você acha que não poder fazer 3 viagens no ano dói? Não dói. O que dói é o Senhor olhar para você e falar, eu não vos conheço. É isso que dói.
É isso que eu quero que você entenda. Descubra quem é o teu Deus. Aprenda do teu Deus. Conheça o teu Deus. Tire um tempo junto com o teu Deus. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para comer, nós temos tempo para assistir série, nós temos tempo para os nossos amigos, nós temos tempo para ir num restaurante, nós temos tempo para tudo, mas nós não temos um tempo para Deus. Olha quantos bancos vazios. O que existe de mais importante num domingo à noite do que o tempo para Deus? O que você tem para fazer de mais importante num domingo à noite do que estar buscando o teu Deus? Não existe nada, igreja, mais importante do que adorá-lo. Não existe. A luta pode vir, a tempestade pode vir, mas você vai dobrar os teus joelhos e vai falar: eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele pode me tirar da fornalha. Mas se Ele não tirar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo meu Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo meu Deus. Nada muda. Quando Nabucodonosor ficou sabendo que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostrou, ele deu a oportunidade mais uma vez para os três, e ainda assim eles não se prostraram. Ele pediu para que a fornalha fosse reaquecida 7 vezes mais. Que os três fossem amarrados. Vamos ler? Daniel 3, 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais e ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército amarrassem os três e os atirassem na fornalha em chama. Os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente. A fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que os levavam. E eles caíram amarrados dentro da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Respondeu eles: sim, ó rei. O rei exclamou: olhe, eu estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho de Deus. O diabo vai tentar? Vai. Vai nos amarrar? Vai. Vai nos amordaçar? Vai. Vai querer nos lançar na fornalha? Vai. Mas quem vai estar conosco? Há um 4º homem na fornalha, igreja. Você não está sozinho. Você não passa prova nenhuma sozinho. Você não passa luta nenhuma sozinha. O Senhor está contigo. Ele é com você. Ele diz em Mateus que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele nos garante, Ele é fiel. A palavra dEle não volta atrás. Ele não muda. Ele não diz uma coisa agora e volta atrás daqui 5 minutos. O nosso Deus é fiel para nos guardar até quando nós estamos na fornalha.
Eu quero continuar lendo. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha lhes ferido o corpo, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia nem cheiro de fogo neles. Vocês conseguem entender quem é o Deus que você serve? Você consegue entender a dimensão da grandiosidade, do poder desse Deus? Aqui está falando que o Senhor livrou eles da fornalha? Não. Livrou eles de ser amarrados? Não. O Senhor não livrou, mas o Senhor esteve com eles, da mesma maneira que está com a gente. Pode haver lutas que o Senhor não vai nos livrar, pode haver dores que nós vamos ter que passar, mas o Senhor é conosco. Não vai ser queimado um fio de cabelo da nossa cabeça, não haverá cheiro de fumaça em nós. Todo mundo aqui já foi num churrasco, todo mundo aqui já saiu cheirando carvão, e nem perto da churrasqueira fica. Esses homens andaram no meio de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, que só o calor dela matou os soldados. Há alguma coisa impossível para o nosso Deus? Há algo difícil para Ele? Há algum problema seu que Ele não possa resolver? Não. Vamos terminar a leitura. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo não abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus deles, que seja despedaçado e a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus, igreja? É o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Continue crendo nele, continue buscando ele, continue servindo ele, grupo de louvor, continue permanecendo nele, continue acreditando que não há nada difícil para o Senhor. Essa luta não vai te matar, essa dor não vai te consumir. Maior é o que está em nós. Não há outro rei, não há outro Deus, não há outro. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você faça um compromisso com o Senhor nesta noite. Diga a Ele: Deus, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Você vai ter vontade de acordar mais cedo para ler a Bíblia? Não. Você vai ter vontade de orar? Não, você não vai. Vá sem vontade mesmo. Leia a Bíblia sem vontade mesmo. Busque-o sem vontade mesmo. Quando mais a sua carne diz não, o seu espírito diga sim. Quanto mais for difícil, mais vai valer a pena no final. Feche os seus olhos. Aleluia, Senhor, nós te engrandecemos, Pai, nós te louvamos, nós nos colocamos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor é santo, e nós estamos nesta noite diante da Tua presença, Pai,
para ceiar diante de Ti e nos lembrarmos do Teu sacrifício, da Tua entrega, Senhor, e das Tuas promessas. Ajuda-nos a viver os Teus sinais, ajuda-nos a viver os Teus propósitos, ajuda-nos a confiar, Pai, ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos a Te sentir. Aleluia, aleluia, Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comem este pão e bebem este cálice, anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém?